Então, quando falamos em treinamento resistido, nós temos que entender o impacto fisiológico, o que esse treinamento resistido vai gerar e deve gerar, por exemplo, para levar o seu aluno ao emagrecimento. O treinamento resistido, ele deve ser prescrito para gerar hipertrofia muscular, e essa hipertrofia muscular, inclusive, é um dos fatores que leva ao emagrecimento. Mas que mais? Que características fisiológicas? Como que esse treinamento resistido tem que ser estruturado para levar o seu aluno ao emagrecimento? Para levar ao tratamento do diabetes? Quais são as repercussões fisiológicas? Qual é o impacto neuroendócrino metabólico que esse treinamento resistido tem que gerar? E se eu quero levar o meu aluno ao tratamento da hipertensão arterial, de doenças cardiovasculares, como que vai ser toda essa resposta fisiológica? É isso que nós precisamos entender com idosos. Se eu quero melhorar a estética do meu aluno, gerar definição muscular, como que eu promovo isso? Quais são as repercussões? Então é importante nós entendermos tudo isso. Por exemplo, quando abordamos a questão do emagrecimento, por que a hipertrofia muscular é importante para gerar o emagrecimento? Qual que é o impacto do treinamento resistido? Você já deve ter ouvido provavelmente dizer o seguinte: faça treinamento resistido porque você gera aumento da massa muscular, ou seja, hipertrofia muscular. E ter mais massa muscular faz gastar muito mais calorias em repouso. Você já deve ter visto isso, que o treinamento resistido é importante para o emagrecimento justamente porque leva ao aumento da massa muscular, e aumentar a massa muscular gera emagrecimento. Então aumenta a massa muscular do seu aluno, que isso vai impactar no maior gasto calórico. Aqui é importante você saber que gasto calórico é gastar ATP, calorias é gastar ATP. Sendo assim, nós estamos dizendo aqui, em outras palavras, o que? Aumente a massa muscular do seu aluno, que ele em repouso vai gastar muitas calorias, muito ATP. E isso vai impactar no emagrecimento. Então, eu vou gastar muito ATP. Essa é a análise. Faça treino para aumentar a massa muscular, que você agora em repouso vai gastar muito ATP. Rafael, o que é gastar ATP? Quando eu quebro o ATP, nós temos a geração do ADP, que é adenosina de fosfato, mais fosfato inorgânico. Só lembrando, ATP, adenosina trifosfato, tá bom? ATP, quando eu quebro o ATP, eu gero o ADP mais o fosfato inorgânico, esquece isso aqui. E eu tenho a geração de calor e energia para fazer o trabalho. Então a quebra do ATP gera, esquece essa parte aqui, gera calor e gera energia para fazer o trabalho. Que trabalho? Sei lá, fazer a flexão de cotovelo, andar, correr, tá bom? Mas gera também calor. Só para você ter uma ideia, de cada ATP quebrado, cerca de 70% dele é geração de calor. Inclusive, um dos fatores que acontece conosco é o que? Quando você está num ambiente frio, comece agora tremores involuntários. Por quê? Porque você faz uma contração isométrica, gasta ATP, gera calor, aumenta a temperatura corporal. Você já deve ter vivenciado num dia frio, estar com muitas blusas de frio e por algum motivo você teve que chegar rápido no lugar, deu um trotinho, correu um pouquinho ou andou mais rápido. Você chega no lugar e fala, nossa, que calor, e estava morrendo de frio e agora começa a tirar a blusa. Por quê? Porque como você aumentou a atividade, seja porque você estava correndo, seja porque você andou mais rápido, você gastou mais ATP. Se você gastou mais ATP, você produziu mais calor. Além disso, você produziu energia. Mas por que eu estou dizendo isso? Porque a análise é se realmente ao aumentar a massa muscular nós gastamos mais calorias em repouso, nós estamos gastando mais ATP. Isso significa o quê? Isso significa que um cara como esse, que tem lá seus 120 quilos,
3% de gordura, ele tem então muita massa muscular. E por ter muita massa muscular, se é verdade que ter mais massa muscular faz gastar muito mais calorias, esse cara gasta muito mais ATP em repouso. E sendo que gasta muito ATP e gera calor, um cara como esse aqui pegaria fogo. Um cara como esse aqui pegaria fogo. Por que não pega fogo? Porque apesar de ter mais massa muscular, o gasto calórico em repouso não aumenta muito. Não aumenta muito. É importante que possamos entender isso. Então veja que interessante. Por que mesmo esse cara tendo muita massa muscular, ele não pega fogo? Porque ele não gasta muito ATP. E olha só que nós temos estudos já mostrando isso. Porque a análise infelizmente, até hoje, se você fazer muitas vezes a graduação, se você está na graduação, ou muitas vezes pós-graduação, muitas vezes mestrado, doutorado, você vai ouvir isso. Ter mais músculos aumenta o gasto calórico em repouso. E isso leva ao emagrecimento, mas não é assim. Olha só esse estudo de 98, velho! Isso me revolta. Porque em 98 eu nem tinha entrado na graduação. Bastava o professor da graduação ter lido para poder não dizer aquilo é a mesma coisa de sempre. Na pós-graduação, no mestrado, doutor, porra, não dá mais. O que os caras mostram? Que para cada quilo de músculo esquelético, atenção, não é massa magra, é para cada quilo de músculo esquelético. Quanto que é o gasto calórico em repouso? 13 quilocalorias por dia. Quer dizer que se você aumentar 1 quilo de músculo esquelético no seu aluno, quanto que vai ser a mais o gasto calórico no dia? Apenas 13 quilocalorias. E repito, não é você fazer a avaliação e aumentou 1 quilo da massa magra, não, é aumentar 1 quilo de músculo esquelético. A massa magra, se esse cara aumentou 1 quilo de músculo esquelético, provavelmente a massa magra aumentou 2, talvez até 3 quilos. Porque massa magra envolve, inclusive, substrato energético como creatina, como glicogênio, água, tecido ósseo, então tudo isso está envolvido na massa magra. Então, talvez se você aumentou 1 quilo de músculo esquelético, a massa magra aumentou desse cara 2, talvez 3 quilos. E mesmo você tendo aumentado 1 quilo, esse cara gasta mais no dia 13 quilocalorias. Aí você pode falar, Rafael, então eu vou pôr 2 quilos de músculo esquelético no meu aluno que está buscando emagrecimento. Dá para poder fazer isso? Dá. Agora ele gasta mais 26 quilocalorias no dia. Aí você pode falar, Rafael, então eu vou pôr 3 quilos de músculo esquelético no meu aluno. Talvez esse cara já aumentou a massa magra em 6, 7, 8, 9 quilos. E agora esse cara gasta menos do que 40 quilocalorias no dia. Desde 98 já se sabe isso. Por tomografia computadorizada. Olha que interessante. E aqui não é um estudo, tem vários. Eu mostro mais um. Aqui em 2011, os caras mostram que para cada quilo de músculo esquelético, não importa se são homens ou mulheres, o gasto calórico aumenta 13 quilocalorias. Então, para cada quilo de músculo esquelético, o gasto calórico é apenas 13 quilocalorias. Qual é o impacto disso para o emagrecimento? Nenhum. Então, não diga mais isso e não pense mais isso. Ter mais massa muscular não vai fazer você emagrecer porque gasta muito mais calorias. Contudo, a hipertrofia muscular é essencial. Aí você pode falar, então você é louco. Você acabou de falar que ter mais massa muscular não faz gastar muito mais calorias em repouso e que isso não gera emagrecimento. Mas você está dizendo que hipertrofia muscular é essencial? Sim, vou até aqui no quadro branco para vocês poderem visualizar isso. A questão é o seguinte, é isso aqui, ó. Eu tenho esse nível de massa muscular. Agora levo o meu aluno a ter mais massa muscular. Quando ele tem mais massa muscular, ele não tem muito mais gasto calórico em repouso, como você já sabe. Não se esqueça mais, para cada 1 quilo de músculo esquelético, o gasto calórico aumenta apenas 13 quilocalorias por dia. Então isso aqui não é já emagrecimento, mas isso aqui é imprescindível.
O que significa isso? Hipertrofia é imprescindível. Sabe por quê? Porque agora o que eu vou gerar de impacto devido à necessidade de regeneração tecidual e síntese de actina e miosina determina uma grande demanda calórica, uma grande demanda metabólica. Então, isso aqui é o que? A necessidade de regenerar o tecido e de fazer síntese proteica gasta muito ATP. E gera também aumento da oxidação de gorduras, desde que nós tenhamos outras respostas. Claro que o treinamento resistido não tem só essa importância na questão do emagrecimento, tem outros importantes aspectos que eu vou discutir com vocês, mas no que tange o aumento da massa muscular, não é em si porque eu tenho mais músculo, mas sim a minha necessidade de regeneração tecidual e síntese de actina e miosina determina uma grande demanda metabólica, uma grande oxidação de gorduras, desde que eu também promova outras alterações e adaptações fisiológicas que nós vamos discutir. Isso é importante que possamos entender. Então, para o emagrecimento, a prescrição do treinamento resistido é muito mais complexa do que dizer aumente a massa muscular para gastar muito mais calorias. Então, olha só. Então, quando se aborda sobre a questão do emagrecimento, uma coisa já parece fácil para nós. É importante que possamos entender. Então, não é tão fácil assim. Então, não é tão fácil assim levar o seu aluno, pelo olhar da prescrição do treinamento resistido, ao emagrecimento. E nem mesmo na questão apenas da dieta, ou se fosse do HIIT. Não dá mais para podermos dizer que o emagrecimento está associado apenas à análise do déficit calórico. Não é isso. Existe uma gama de alterações fisiológicas presentes no sobrepeso e na obesidade. Então, dizer que para poder emagrecer basta analisar o déficit calórico é não entender nada das alterações fisiológicas presentes no seu aluno com sobrepeso e obesidade. E que nós temos que entender isso, a repercussão em relação à resposta no hipotálamo, em relação às citocinas inflamatórias, em relação, por exemplo, à redução da oxidação de gorduras devido agora a menor atividade, por exemplo, da carnitina palmitoiltransferase, das enzimas, por exemplo, citrato-sintase, que atua no ciclo de Krebs, dos complexos proteicos, da beta-hidroxiacil-CoA desidrogenase, que atua lá na beta-oxidação, devido à menor agora a capacidade de transporte de gorduras, porque eu tenho agora aumento da disfunção endotelial. Poxa, então não é tão fácil assim. Claro que não, claro que não, claro que não é tão fácil assim. Dor, porque, porra, eu ainda ouço diariamente profissionais dizendo para poder emagrecer é fácil. O treinamento resistido tem que aumentar a massa muscular para gastar muito mais calorias em repouso. Se fosse tão fácil assim, não teríamos tantas pessoas com sobrepeso e obesidade. Se bastasse apenas déficit calórico, não teríamos tantas pessoas com sobrepeso e obesidade. Nós temos que entender isso. Nós temos que analisar essa repercussão. Nós temos que ter essa dimensão. Vamos juntos entender tudo isso.